Seja muito bem-vindo na live de hoje, com a presença da Lê, nossa psicóloga, né? Nós estamos fazendo uma outra tentativa, porque infelizmente a conexão não estava muito boa, mas você que está chegando, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos estar falando, Valquíria, seja muito bem-vinda, a Lê já chegou, a Dalva, minha mãe, né? Vamos reiniciar a Ana Paula, para ver se dá tudo certo para a gente conversar, porque é um tema que muitos pais têm dúvidas, né? E ele é primordial para a gente poder ajudar as nossas crianças, tanto dentro de casa como nas escolas. Então já vou chamar a Lê. Deixa eu só colocar o tema da live para quem for entrando. E aí eu já chamo a Lê, que acho que dá tempo dela ir arrumando a net. E hoje o Bernardo está agitado, então vocês vão ver ele sempre de fundo, falando, brincando, tá bom? Então, só para deixar avisado para vocês que o meu companheirinho hoje está aqui comigo. Então sejam todos bem-vindos. A gente está falando um pouquinho sobre autismo. Eu apresentei alguns livros, eu vou apresentar de novo para quem perdeu. Esses livros aqui eu utilizo no meu dia a dia, utilizo para fazer os meus artigos, os meus estudos. Esse daqui vai falar um pouquinho sobre o Denver. Esse daqui é um pouco mais complexo a leitura, eu achei bem difícil a leitura dele, mas ele é muito rico em informações, em conhecimento. Esse daqui eu utilizei para o meu artigo sobre o autismo na escola, como que o professor pode estar trabalhando com as crianças com autismo. Esse daqui até a minha mãe leu, ela leu 2 vezes, quando a gente descobriu que o Bernardo tinha o diagnóstico do autismo, e aí ela queria entender um pouquinho mais como que funcionava tudo isso, porque ela não entendia, para poder me ajudar. Esses daqui são algumas literaturas que nos ajudam também a compreender um pouquinho mais sobre o autismo. Tem esse aqui que é muito maravilhoso, tem o livro. Parece que esse do Estranho Caso de um Cachorro Morto tem o filme também, mas eu nunca assisti. Mas esse aqui eu sei que tem, Uma Menina Estranha, que é maravilhoso. Acho que vocês já devem ter ouvido falar de palestras que ela faz. Ela tinha autismo severo, e ela conseguiu driblar o autismo, digamos assim. Hoje ela é engenheira e ela faz várias palestras falando como que é ter o autismo na vida dela, o que ela fez para poder conseguir fazer 2 universidades. Então é muito legal, quem puder ler, vale muito a pena. Vou mandar o convite para ler, para ver se a gente conseguiu a conexão. Então quem for ter dúvida, pessoal, vai perguntando, que a Lê vai respondendo, tá bom? Simone, seja bem-vinda. Vamos ver se a Lê aceita o convite agora. E aí as dúvidas de vocês podem ir colocando, que a gente vai apresentando aqui, tá bom? Deixa eu ver se foi. Wanda, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite, A nossa temática de hoje é maravilhosa. Eu sou apaixonada, estudo sobre autismo desde 2011, que foi quando eu tive meu primeiro contato com um aluno com autismo, e desde então eu não parei. E aí em 2015 Deus me preparou, acho, para ter esse conhecimento, para em 2015 ter o Bernardo, que 1 ano e meio depois, mais ou menos, ele foi começando a mudar as suas características de típico para atípico, de uma criança dita normal para uma criança com transtorno do espectro do autismo. Vou te mandar de novo, ali o convite. Então, eu sempre digo que Deus sempre prepara a gente para as coisas, E Ele me preparou para eu poder receber o meu filho e poder cuidar dele. Vem cada um. Oi, pessoal. Esse é o Bernardo, gente. Vai lá, acho que agora melhorou, Pelo menos a gente está te vendo bem. Todo mundo está vendo bem, a Lê? Eu vim coladinha agora com o Wi-Fi. Agora... Perfeito. Essa internet, ontem também foi bem difícil a internet. Mas hoje vai dar certo. Então, estão me ouvindo? O pessoal voltou. A Paula está me ouvindo? Acho que agora tá bom. Então, melhorou. Melhorou. Pronto, tá ok. Então, pessoal, a gente vai iniciar novamente. A Lê vai se apresentar, Ela é psicóloga, neuropsicopedagoga,
E aí ela vai contar um pouquinho mais sobre a trajetória dela e as perguntas vocês podem ir fazendo que a gente vai respondendo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos que está chegando agora na live. É. Dá pra mim? Eu tô vendo tua cara. Irmão. Então, gente, olha. Bom, as necessidades, o diagnóstico, vai falar dessa. Vamos fazer perguntas, não responder, não se preocupe, like, né? Mas a gente vai tentar tirar a mais dúvida possível, tá bom? Então, assim, volte. Moderato, oi, Márcia. Severo, o que a gente vai fazer? Tá contando, Paula. Ai, Jesus amado. A Paula falou. Então, assim, a gente vai falar bastante, tá, gente? A forma de trabalhar com eles, como ajudá-los. E a dificuldade é nossa, é deles, se a gente for ver. Nós que não sabemos lidar com eles. Né? Porque o defeito. Vou falar mal. Foi? Deixa agora não tá ficando ruim de novo. De novo, gente. Com ele, gente. Não dá pra. Agora não deu pra entender nada. Oh, Deus, ajuda. Bom, enquanto a Lê vai tentando mexer ali, eu havia comentado com vocês sobre qual é o manual que a gente utiliza, né, para fechar o diagnóstico. Então, assim, nós especialistas, a gente conhece o DSM-5, no Brasil não é utilizado, né, assim, para fechar o diagnóstico, é utilizado o CID-10. E aí, no CID-10... Tá me ouvindo? Foi? Sim. Ainda está ruim. Né? Então, qual que é o CID do autismo? É o F84. Por que eu quero que vocês conheçam o CID do autismo? Porque, às vezes, o que teve de característica para o meu filho não vai ter para o filho de vocês. Então, o CID-10, ele vai te explicar todas as características da criança com transtorno do espectro do autismo. Né? E lá a gente tem a síndrome de Asperger, a gente tem a síndrome de Rett. Então, é interessante que você pai, que você mãe, que você professor conheça o CID-10, porque lá vai ter todos os transtornos, deficiências, e aí a gente tem as características específicas. E, por exemplo, meu filho teve transtorno da fala, mas criança com Asperger, dependendo do grau, ela não vai ter problema de fala. Então, cada criança é única. E aí a gente tem que também saber identificar entre um autista do outro. Né? Igual, eu tenho 4 alunos autistas na sala, eu vou dar a mesma atividade para ele. Eu posso? Não. Claro que não, porque esse daqui é diferente desse. Pode ser que o primeiro ele tenha maior facilidade na comunicação, o cognitivo dele não foi prejudicado, e o segundo ele já tenha todas essas características prejudicadas. Então, aquela atividade que você fez não vai servir para aquela criança que tem mais prejuízo. Vamos ver, Alê, foi? Tá tendo alguma... Parece um passarinho falando junto. Será que tem alguma coisa ligada que está dando interferência? Tá tudo antes. Ele quer participar da live, ele gostou de gravar vídeo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vocês conseguem me ouvir, entendeu? Estão me ouvindo? Agora eu tô. Aí, pessoal. Ana, tá ouvindo? Marcos, Zinete. O pessoal tá ouvindo? Dá um feedback aí pra gente saber, gente, pra poder continuar com a live. Agora eu tô conseguindo ouvir bem. Tô conseguindo ouvir bem. Eu estou, não sei o pessoal agora. Oi, gente, vocês estão ouvindo? Agora tá cortando pra mim. Não ouvi, gente. Oi, então tá. A qualidade tá ruim. Ai, que triste. Tá cortando. Mas tá dando pra ouvir agora. Ouvi. É que tem alguma coisa que tá dando interferência na sua conexão.
não sei o que é. Nada, televisão, mas vamos ver. Ó, é, vamos falar, né, de como lidar com eles, como poder trabalhar com eles, a paciência, né, porque eles também ficam muito irritados, eles também não têm paciência. Então, tudo é dificuldade deles que nós temos que aprender a lidar com eles, né? Na verdade, o problema está aí, né? Não ouço. Eu falei Agora do melhorou. som. Pega o fone ali, talvez o fone consegue. Vitória, pega o fone. Vou tentar colocar o fone para ver, Tá bom. tá? Porque com o fone fica melhor. Enquanto ela está se organizando ali, um ponto interessante que a Lê falou é porque assim, eles são muito sensitivos, né? Então, se você está nervoso, você passa todo o seu nervosismo para ele. Eles sentem. Aí tem gente que fala assim, eu nem vou dar muita atenção porque ele não vai prestar atenção, ele não está sabendo o que eu estou falando dele. Eles sabem sim. Eles sentem quando você está rindo dele, eles sentem quando você não quer estar perto dele, né? Eles são crianças, assim, o emocional, o perceptível deles, apesar da gente achar que não, eles percebem, né? Só que eles não têm aquela malícia de ver se isso é positivo ou negativo, né? Mas eles conseguem perceber as nossas ações perante eles. E eles sabem quem gosta deles e quem não gosta deles. Né? Então, isso é muito interessante. Eu falo que, por exemplo, quando eu estudei ecolalia do Bernardo, eu falo, meu, isso é muito louco. Porque como que uma criança de 4 anos e 10 meses consegue gravar um vídeo, consegue gravar um filme, que é o caso do Carros, que ele sabe toda a fala do Carros, toda a fala do Procurando Nemo, né? E não É consegue que é se o que comunicar interessa comigo. para eles, né? É o que Ah, interessa foi para eles, perfeito né? agora. Eles buscam o que interessa, o que chama atenção, né? O que chama atenção deles, eles gostam. O que não chama atenção, eles não, nem dá atenção, né? Que é o caso principalmente de Asper, né? O Asper, ele tem isso, né? Ele tem muito disso, né? Ele é muito inteligente, mas ele não consegue dividir essa inteligência, né? Ele fica, é uma coisa como se fosse para ele, né? Então Atenção concentrada, né? é concentrada e unificada, é única, é dele, né? Então ele às vezes acaba querendo meio que às vezes entrar no útero da mãe, né? Mas ele não quer ter aquela a socialização, né? Eles não se socializam muito, né? Tem tudo isso. Melhorou, gente, Nossa, minha voz? O perfeito. pessoal tá ouvindo? Amado, Perfeito. amado Ai, gente, que fone. situação. Tá ótimo, Ainda tá bem. ótimo. Alguém para salvar, alguém para salvar. Então, assim, ainda bem. Então, a gente precisa prestar muita atenção na coordenação motora, né, na leitura, na aritmética deles, que é a matemática, atenção, atenção concentrada, né? Tudo tem que ser observado, né, na criança. E não é, gente, só no autista, tá? Lembra sempre que o autista, ele é uma criança normal, né? É a organização dele que é complicada. A aceitação, o não, né? Tudo isso é trabalhado, né? Às vezes tem um Exatamente. caso de algumas mães que estão até aí, que eu vou falar, foi comigo. Mas, por exemplo, o que que acontece? Tudo é assim, né? Tudo serve pra gente, né? Carapuças vive servindo. E aqui que acontece? Às vezes a gente não divide um trabalho doméstico em casa, tudo isso entra como organização. Tudo isso a gente ensina a eles sem ficar brigando, sem ficar gritando, né? E não é só para o filho autista, gente, é para qualquer filho, qualquer criança. Então, o que a gente precisa é aprender a lidar com cada um deles. Você tinha mandado lá referente ao protocolo de avaliação, né? Então, assim, a gente tem vários, né? Tem, que é uns desses que eu falei, motora, linguagem oral, verbal, né? As funções executivas das crianças que a gente não pode deixar, não pode esquecer, né? A psicomotricidade, né? É muito importante. O brincar da criança, ele se desenvolve muito melhor, né? Ele acaba tendo né, um desenvolvimento bom. A gente não pode tirar. O brincar de pular corda, né? Várias coisas que
acaba Valeu. Bom, trabalhando. mentira. Oi. Márcia, melhorou o som? Que ela falou que tá sem som. É, Melhorou o mas ela som? tinha colocado faz tempo, é. Ah, tá. É porque pra mim chegou agora, então. É, para mim nem tá aparecendo. Ah, apareceu o povo aqui agora. Eu apertei em algum lugar, em algum momento. Valeu, gente. Ah, o Nívia também lá, que é seu, tá participando desde o primeiro dia, hein? É minha aluna. Essa Nívia aí, ó. É a Ó, eu tô porreta. lá, eu tô Não vendo, perde nada. Então, assim, gente, tem vários. Às vezes o pessoal fala, tem algum teste para identificar? Não, não tem, gente. Não tem testes para identificar o autismo. É a olho mesmo, é você ali observar. A observação é muito importante, né? A gente observar a criança desde sempre, né? É muito importante. Então, assim. é, alguns testes que a gente aplica é para quê? Para ver como que está a hiperatividade, o desenvolvimento motor, a linguagem, Pra essas ver se tem coisas. uma Mas comorbidade, né? isso, mas agora o autismo em si, gente, não sai nenhum relatório. Até o neuro, eles pedem para a gente fazer, né, alguns levantamentos, passar com psicólogo, com fono, e a gente faz alguns laudos, né, para mandar para eles, então tá, então não tem jeito, gente, é autismo mesmo, Eu vou né? pegar a Importante minha nós não. pessoa como experiência. Do meu filho foi exatamente assim. Eu passei no pediatra, e aí, gente, eu vou deixar novamente, desde segunda eu tô falando isso. Cuidado. O pediatra, uma grande maioria, não tem especialização em autismo. E não sou só eu que falo isso, tá? Eu acompanho especialistas. Ontem eu estava vendo uma live do Dr. Salomão, e ele mesmo falou: tem pediatra que não consegue identificar o autismo. Né? E aí fala que é fase da criança, que é birra da criança, que é adolescência da criança, como foi o meu caso. Eu troquei de 4 pediatras, porque eles não me ouviam. E todas as mães que eu acompanho nos grupos de autismo, todas têm a mesma fala que eu. Eu falava com o pediatra falava que não era, que era coisa da minha cabeça, que eu queria ser médico. Né? E aí eu Mas nós acompanho a está doutora. tendo muita visão. Tá mudando um Agora pouco essa está visão, mudando viu? muito, né? Mas infelizmente Depois de ainda muito tem tempo. muito que fala assim, olha, faz desenvolvimento. Meu filho perdeu um ano por conta disso, né? Então, assim, é o que eu sempre sugiro para as pessoas. Claro, a gente tem que respeitar porque ele estudou e tudo, mas se você está achando que aquilo que ele está falando não condiz com o que você está avaliando, vai em outro. Eu só fui Pegar ouvida quando uma eu segunda consegui. opinião é bom, né? Uma Exatamente. segunda Eu só opinião é fui sempre ouvida bom. quando eu consegui uma psicóloga ABA, né? Que ela trabalhava com ABA, ela fez todos os testes, e aí, assim, todos os testes, todos, motor, função executiva, tudo que vocês possam imaginar, todos deu autismo para o meu filho. Aí eu levei A para o Ana Paula pediatra, ele olhou colocou. para minha cara, É, a Ana Paula colocou uma exatamente coisa isso. interessante. O pessoal. Que a gente acompanha, né, os nossos É, filhos. Então, assim, a gente sabe mais do que ele que vê uma vez por mês. Então, se a gente está vendo sim. diferente do nosso filho, a gente tem que pesquisar o que que é. Pode não ser autismo, mas pode ser outra coisa. Né? Então, eu coloco mil corações para os psicólogos, porque foi graças a ele que o meu filho conseguiu ser visto, né, de uma forma diferenciada. Porque, infelizmente, porque ele aparentemente, fisicamente, não tem nenhum problema. Mas Né? E o psicólogo, eles são exatamente. normais, né? Não é igual o síndrome de Amém. Down que você percebe no fenótipo da criança. Agora é o Né? seu. O seu que está falhando agora, Andréia. Ah, Jesus! Como O que seu que está pode? falhando. Vamos ver se o meu tá bom. Gente, o meu tá bom, que daí eu passo, eu começo a falar. Mas olha, hoje em dia, não só pediatra, como neuro, né? O psiquiatra, gente, todos estão encaminhando, né, para a área da psicologia. Por quê? Porque a gente tem um tempo maior, porque assim, o atendimento, a não ser da pediatra ali, que tem que olhar, tirar a roupa, perguntar, pesar, isso tudo, né? Aí, agora não, agora eles estão buscando o quê? A visão do psicólogo.
Por quê? Porque a gente vai pesquisar, a gente vai cutucar, vai buscar, né? A gente vai correr para tentar descobrir o que está acontecendo, né? Então, assim, a importância da gente buscar esse entendimento, né, tá muito grande, né? Algumas características, gente, que muitas pessoas não conseguem ver, que a gente já ouvi a Andrea falar enquanto a minha internet estava falhando, e que é a ecolalia, interesses restritos, eles são muito restritos, né? Ah, valeu, Mércia. É, são alguns rituais elaborados. Tomar muito cuidado, gente, com a obesidade, né? As crianças autistas, elas estão entrando numa classe de obesidade. Tem que tomar muito cuidado com a alimentação, viu, gente? A gente tem que se preocupar muito com isso, né? O comportamento que vem agressão, choro, falta de contato visual. A gente tem que trazer eles para o nosso olhar, isso é muito interessante, tá? Os gritos, tem que ver o porquê que eles estão gritando, né? Alguma coisa tem. Ai, a Vânia, a Mércia, a Ana Cristina. Ai, obrigada, gente, por estar entrando aí para ouvir aí, ter um pouquinho mais de conhecimento, é muito importante isso. A irritabilidade deles, alguns movimentos. Esses dias eu parei na farmácia e uma mãe, que até passa com uma colega de trabalho, né? E a filha estava muito irritada, ela tinha passado na pediatra. Eu falei, vai lá, passa na frente, né? Você é prioridade. Ela, não, por quê, mãe? Pode ir. A senhora estava na fila, ai, a criança mal educada. Eu não, senhora. E uma criança autista é uma criança especial, né? Uma criança que ela não sabe ainda lidar com os seus sentimentos, né? Então, assim, o problema é que as pessoas são muito leigas do assunto, não conhecem, né? E aí fica nessa situação. Mas não é não, senhora. Ah, mas eu tive 7 filhos. Eu falei, então, a senhora lembra que lá atrás o pessoal falava, ah, é louco, é tentando a cabeça. Então, né? Não era, né? É porque eles tinham uma dificuldade e ninguém entendia eles. Os loucos somos nós que não conhecemos e não sabemos lidar com eles. Ah, então tá bom. Eu falei, o seu tá ruim, tá travando o seu. Ah, meu Deus. Eu ainda falei da segunda, é que meu filho tinha dado mais citado ali na internet, aí acho que foi por isso. Ainda comentei uma vez que eu levei meu filho lá para fazer a consulta com o Dr. Salomão, e uma senhorinha falou que ele estava tendo crise no metrô, e ela falou assim, ai mãe, a gente tem que dar educação para os nossos filhos, né, porque senão depois eles estão batendo na gente. Aí eu falei assim, ele vai bater mesmo porque ele é autista, senhora, ele não está fazendo isso porque ele quer. Infelizmente, é que ele não consegue lidar com toda essa acessibilidade que tem o metrô. Aí ela ficou até sem graça, assim, o policial que estava na porta ficou olhando. Então, infelizmente, as pessoas ainda não entendem o que é o autismo, né? Agora a gente tem uma bonitinha plaquinha lá na parte das pessoas com deficiência, o símbolo do autismo, para dizer que essas pessoas têm direito. E ainda assim as pessoas olham com cara feia. Né? Porque eu já fui nessa fila com o Bernardo, ficaram olhando para minha cara e falaram, nossa, não tem nem vergonha de cortar a fila. Aí eu falei, vocês querem que eu mostre a carteirinha? Porque ele tem a carteirinha do autismo, né? E aí, vocês querem que eu mostre? Eu não tô aqui por acaso, eu não tô aqui... Tem algumas pessoas que usam a carteirinha como troféu, né? Mas a gente não pode, a gente tem que usar ela, né, como a necessidade mesmo. Eu acho interessante que tem mães, a Ana Paula é uma, que ela lida com o filho dela, que é autista, e ela não tem que esperar, ele tem que aprender a esperar, né? Ele tem que saber qual é a hora dele. E ele tem muito disso, né? Ele tem muito daquilo. Eu falo assim, agora você vai com a tia Priscila. Não, mas a tia Priscila está o horário. Ele tem que ser no hora dele. Aí eu trabalho com ele essa parte. Não, você tem que aprender. Se a tia Priscila puder te atender antes, você vai com ela antes. Não, mas não pode. Aí eu trabalho bem que a gente fica. Mas é interessante a forma que ela trabalha com ele, entendeu? Foi muito legal. Ana Paula, tem que te citar, Ana Paula, porque assim, são coisas que a gente vai aprendendo, a gente vai ficando muito feliz da melhora, né? E a gente tem que dar exemplos aí, né? E você é um exemplo de mãe que eu tiro o chapéu. Com o Gustavo. Ele é um menino maravilhoso, a gente aprende muito com eles, né? E assim, eu achei ele mega inteligente em matemática. Eu fazia umas multiplicações lá, ele respondia de cabeça, eu falei, oh meu Deus, um dia eu vou conseguir fazer isso. Ele é muito bom em matemática. Não. E aí a gente tem que prestar muita
Ah, A Pan tinha comentado a gente alguma tem que coisa ter. que algumas crianças têm dificuldade de alimentação, né? Por exemplo, é igual o caso do meu filho, ele Isso. tem seletividade alimentar. Então, meu filho ele come 5 a 6 alimentos, que é, por exemplo, a banana, a maçã, o leite, pão daquela bisnaguinha e maçã, leite, bisnaguinha, às vezes, miojo e batata. São os alimentos que o meu filho ingere. Às vezes a minha tia consegue colocar um arroz e feijão com ele, mas é muito difícil, né? A médica até no início falou que era anorexia infantil, justamente por conta dessa seletividade alimentar que ele tem. Então, muitas crianças, elas não são obesas, é igual o meu filho, né? Você olha para ele e você fala, nossa, uma criança anorexa, porque ele é bem magrinho, justamente por conta do É. transtorno. Temos que observar a cognição dele, gente, a falta de atenção, o interesse, os limites, entendeu? Os sintomas psicológicos a gente já sabe, né, que as depressões, as emoções, né, e assim a gente vai trabalhando, né? A fala, como você falou que seu filho tem o distúrbio da fala, né? Então, do aprendizado, né, eles têm alguns atrasos. Então, tudo isso a gente já não pode ter um diagnóstico, né? É autismo, porque às vezes aparece, viu? Eu já Sim, tive um caso de um incomoda, né? paciente que ele tem atraso no aprendizado, e o que que a escola queria? Que eu desse um laudo que ele tinha Que é autismo. Eu possível. falei, não, mas ele não tem, eu não posso dar como autismo. Uma criança de 4 anos. Eu falei, não, ele está no desenvolvimento dele, no aprendizado ainda, né? Eu falei, não, eu não dou. Aí eu comecei a fazer com ele o que tinha que fazer na escola. Aí começaram a brigar porque eu estava querendo alfabetizar o menino. Eu falei, não, gente, eu não quero alfabetizar, eu quero só, né, Depois ajudar ele a aprender o que é uma maçã, o que é uma banana, né? Então, são coisas que a gente eu estava acaba, nós comentando. acabamos isso, nós acabamos fazendo dentro do nosso consultório, a gente acaba fazendo algumas coisas que às vezes na escola eles acabam falhando. E Exatamente. depois, se a Uma gente coisa que a demonstra o gente que tem que tem que ter fazer, cuidado eles é acham ruim. isso. A gente tem que ter Tem cuidado que ter com isso, muito porque assim, tem cuidado. crianças que demoram para chegar, para entrar na escola, né? E aí o que acontece? Em casa eles não são estimulados. Porque às vezes a criança vai ter Isso. um atraso de desenvolvimento, não é porque ela tem autismo, ela tem DI, né? Que é deficiência Não, intelectual. não. Mas é porque em casa Isso. ou na escola não foi Teve um feito o atraso. estímulo necessário. E aí essa criança vai ter os É, atrasos. É igual a gente é. pegava a aula para o ensino médio. Então, se essa criança do sexto ao nono ano, ou, por exemplo, do primeiro ao quinto ano, não foi alfabetizado de forma correta, quando ele chegar para mim no ensino médio, ele vai ter prejuízos gigantes. Mas não é porque ele tem deficiência intelectual, é porque ele não Não, teve jamais. aquela preparação lá atrás. O Né? Então, a gente tem que ter estímulo, não cuidado teve com isso. estímulo lá atrás. É. Exatamente. Também, assim, o que é muito comum nos autistas também é andar nas pontas dos pés, né? Tem Eu autista, eu tudo conheço um que ele anda na ponta do pé, não tem como colocar o pé dele no chão. A ansiedade, a falta de empatia, a sensibilidade, o tique, gente. Tem muita criança que tem tique. E a gente tem que sim. tirar, né? Trabalhar esse tique com eles, né? A gente tem que tentar melhorar esses atendimentos. O tipo de terapia, né? Então, assim, terapia algumas já foram faladas, mas a terapia comportamental para o autismo é muito importante, né? A terapia comportamental. Aí, Sim. porque a comportamental a gente vai trabalhar a agressão, o choro, o contato visual, né? Tudo aquilo que a gente já falou que são, né, alguns típicos deles. Uhum. Tem o ABA. Eu vou ser sincera, eu estou tentando aprender a trabalhar com o ABA, porque tem coisa do ABA que eu não gosto, né? Tem Uhum. algumas coisas que a gente tem que meio que estimular eles de uma forma, eu entendo como comprar, né? Então eu não gosto muito, então, mas eu estou estudando o ABA, porque tem coisas dentro do ABA que ajuda muito, né? Meu Então filho eu faz estou, nada. né? Eu estou fazendo aba para poder me ajudar em algumas coisas que eu acho, porque a habilidade, né, a coordenação motora, né, então tem muitas coisas que a gente, o comportamento aplicado que eu apoio, né. Uhum. Tem o Eu estou PECS fazendo também, né, que especialização de ele, aula também. temos o PECS também, né, que é a troca de figuras, né, de Uhum. que a gente ajuda eles a comunicar essa parte funcional, né, através das figuras, né. E tem outros, né? São vários, né? Tem Sim. também Nossa, gente, eu fugi o nome agora. Fugiu mesmo, esqueci. Mas assim, depois se lembrar eu falo.
O Asper, a gente já falou um pouquinho do Asper, né, que é a comunicação não verbal aí do comportamento aí, né, que é essa parte de globalização, eles entendem o mundo inteiro, mas às vezes não entendem o que você está falando, né, eles entendem sobre o mapa, sobre todos os continentes, eles, né, mas o que a gente quer Você fala organizar assim, ele ah, para vai ver se ele, eu tô na esquina. Ele realmente vai na esquina ver se você tá lá. Né? Essa parte da isso, ironia ele né? não consegue identificar. Eles não conseguem identificar e fazer essa, né, essa transação aí, né? E eles, né, eles começam um aprendizado muito precoce demais, né, muito cedo demais, o Uhum. conhecimento deles. Fala inglês fluente, qualquer língua, três, quatro, cinco línguas, mas não fala o português, não fala o que a gente precisa, né? É muito interessante o trabalhar com eles, a forma deles. E a parte leve, severo aí, se alguém tiver dúvida, vocês perguntam, gente, né? Que a gente está aqui para ajudar e para auxiliar, com certeza, a todos, tá? Com Então, certeza. assim, boas partes deles da comunicação, ansiedade, autonomia, eles são muito autoritários, né? Nessa parte deles de firmeza, né? Então, a gente tem que trabalhar melhorar essa autoestima deles. Gente, a voz aí tá boa, vocês estão ouvindo bem, tá muito rápido, vocês falam, tá? Se não estiver entendendo Tô aí, eu e muito a André estiver quietinho hoje. atropelando, se a gente estiver atropelando aí, vocês falam, viu, gente? A gente tá aqui para isso, né? Então, assim, tem uma coisa assim muito importante, né, que a gente fala da atenção, né, que a gente precisa, obrigada, Sil, que a gente precisa, Suleiva, que a gente precisa aí a coordenação motora, gente, a postura, a grossa, a fina, entendeu? Tudo isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa buscar, né? Às vezes a gente fica assim na dúvida, né? Ah, o que que é, né, essa grossa? O que que é essa fina, né? O que que é essa coordenação grossa? O que que é essa coordenação fina? Que às vezes o pessoal tenta entender, né, como é trabalhar, né, da criança. Mas é tudo que envolve a escrita, né, a capacidade de usar pequenas coisas com o músculo, né? Porque pegar a pinça para comer, né? É a pinça também, né? Porque você precisa, às vezes, usar até um complemento para ele conseguir pegar. O meu Eu filho, por tenho uma exemplo, se eu paciente, não ah, compro aqueles lápis de cor quadradinho, que são mais grossos, eu tenho que sim, colocar o ele não elástico consegue. para ele conseguir, porque ele não tem força para pintar. Para pintar tem que ser com canetinha. Né? Então, a coordenação motora fina dele é muito ruim. A grossa também, por exemplo, pular, agora que ele está aprendendo a pular. Porque ele não conseguia pular. Subir escadas, É ele tinha certa dificuldade. controle. É o Né? Então, equilíbrio, assim, né? Ele não tem a equilíbrio. Tem que coordenação trabalhar o é muito equilíbrio dele, é. complicada, muito É. mesmo. Que nem a gente fala assim, mas o que que é essa grossa que eles falam, né? Coordenação motora grossa. Gente, a coordenação motora grossa é quando, por exemplo, a criança fica rastejando, né? Ela não, o andar dela, o correr dela é diferente, o saltar, o pular, o subir, o descer a escada, tudo isso é a coordenação grossa que a gente precisa ensinar, né, a criança. Né? Então, tudo isso a gente precisa aprender. Nós nós não, né? Eu não tenho filho autista, mas eu trabalho com eles. Mas quem trabalha, quem tem um filho autista, quem trabalha em escola, que tem que, né, trabalhar com essa inclusão, é muito importante saber o que que é essa, né, motora grossa e o que que é a fina, o que que a fina faz e o que que a grossa faz. Por E exemplo, não só por desabotoar um isso, né? botão. A gente tem que ter Não, é cuidado. no geral. Na segunda-feira, quando eu falei sobre alfabetização para criança com TEA, eu passei 4 habilidades que são fundamentais, só que eu não peguei nessa parte motora, mas a motora é fundamental, porque essa criança só vai conseguir aprender se as coordenações motora fina e grossa estiverem ok. Senão ela vai ter dificuldade de Sim. leitura, de concentração, de espaço, né? Porque muitas crianças, assim, obrigada, amor. Porque muitas crianças perde as coisas, desorganização com seu material. Porque eles não conseguem ter essa concentração da coordenação Isso. motora grossa e fina, tô no Não filho. consegue. E assim, é muito legal, porque assim, eu tenho um paciente pequenininho, que ele é uma graça. Ela estava na outra live, hoje ela não tá.
e o Lucas. Gente, é uma graça, porque assim, ele tem um momento de ecolalia, mas na hora que você fala para ele, olha, vamos agora, vamos prestar atenção e vamos montar o quebra-cabeça. Para montar o quebra-cabeça, né? Eu falei, para montar o quebra-cabeça. Mas vamos combinar, você não tem que ficar repetindo toda hora. Aí ele, não pode? Não pode repetir. Aí ele vai montar e ele consegue montar. Então, assim, são coisas que eu até perguntei para a mãe dele como é que tá, né? Porque a gente nessa pandemia não estamos atendendo, né? E aí ela falou, não, ele tá fazendo a aula online. Eu falei, sério? Ela falou, doutor, ele tá fazendo a aula online, precisa de ver que graça, ele tá conseguindo acompanhar. E assim, é muito bom quando você vê o retorno do paciente, da gratidão, né? Sim, Porque a melhora do paciente, gente, eu costumo falar, paga muito mais do que a terapia. Para gente que gosta do que faz, que ama o que faz, é maravilhoso, né? Então a gente tem eu tenho todos os tipos de paciente, né? Então é uma vivência nova atrás da outra. Então a importância de aprender a lidar, ter paciência, porque eles são crianças normais no mundo deles, nós que somos anormais para eles, né? e Muito na verdade, interessante isso. vamos combinar, ninguém é normal, né, gente? Não existe ninguém Ninguém, normal. ninguém. Cada um faz Eu sua falo, às vezes falo assim, necessidade. às vezes o paciente fala assim pra gente, nossa, doutora, a senhora é muito inteligente. Eu falei, gente, eu não fui a primeira aluna da sala, viu? Eu vou ser sincera, viu? Eu sempre estava lá embaixo. Mas assim, é que é aquilo, né? Que às vezes eu até brinco. Eu falo, gente, para escrever eu sou uma negação, mas para falar do conhecimento, gente, é muito maravilhoso e muito gratificante. E o Com retorno deles, né, é muito gratificante, é mais ainda. Então, cada migalhas, eu falo, cada grãozinho, cada migalhas é muito legal, muito importante. Não tem explicação, né? Então, assim, a gente pede para que vocês não julguem, não criticam, né? Tem mães que não estão sabendo lidar, que está aprendendo. Tem mães que não estão aceitando ter um filho autista, gente. É uma dor, assim, no coração, né? É difícil, eu sei que para elas é difícil. Eu sei que muitas vezes a gente fala assim, mas não é você que está passando por isso. Eu já ouvi muito disso de paciente. Ah, ela está preocupada enquanto você está lá. Você saiu da sala, ela nem vai lembrar que você existe. E eu falo para o paciente, eu vou Exatamente. ser sincera. Eu vou ser sincera. Se eu levar todo mundo para minha casa, não vai caber dentro da minha casa. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber separar. Tem casos que eu vou trazer Sim, para casa, eu vou procurar, eu vou buscar sim, mas tem casos que eu consigo resolver dentro do consultório, né? Agora tem sim. casos que não. Então, assim, como lidar com as crianças, como aprender a lidar com eles? Olha, a gente pode começar a identificar nossos filhos e prestar atenção desde o primeiro dia de nascimento, né? Uhum. Os 6 meses, peguei até uma tabelinha aqui, eu montei uma tabelinha, que é muito interessante, que hoje tem mães que hoje falam, nossa, é verdade. Quando ele tinha 6 meses, ele não respondia um sorriso, ele não tinha expressão de felicidade. Aos 9 meses, ele não imitava sons, expressões faciais, porque a gente fica parece bobo. Ai, 9, 15, o que parece coisa de besta, né? Mas assim, isso tudo é estímulo para a criança, né? Sim, Os 12 meses não gesticulava, não dizia nenhuma palavra, né? Tudo isso a gente tem que identificar. Né? Minha cunhada entrou aí também. Ó. Minha cunhada também tem um filho autista também, né? A gente teve diagnóstico há pouco tempo, né? E ela é uma das mães que estão lidando aí com a situação, né? Com o filho. 24 meses, não dizem frases compostas, né? Palavras, menos palavras, mais de 2 palavras, né? Tem tudo isso. Então, assim, o importante é o quê? A gente observar. Não vamos tratar nossos bebezinhos. A gente está com um bebezinho novo, né, na família, e você fica observando. Né? Eu tô com o meu afilhado de 2 anos, que eu já falei para a mãe dele. Você presta atenção, porque esse menino não tá falando direito. Corrija. Se a gente começar a corrigir,
né? Desde agora, você vai ver Ótimo. que vai melhorando cada vez mais. Aí a gente vai tirando essa molecada, essas crianças, dessa fase, né? Então vamos ter mais paciência, não vamos gritar, vamos sentar. É difícil, gente, porque a gente tá cansado, né? É muita coisa na cabeça, mas essa quarentena, então todo mundo dentro de casa, né? Tá uma turbulência para todos. Mas vamos respirar. Vamos contar até 10. Eu lembrei da Elaine, né? Vamos pegar o creme, vamos pegar um creme, passar na mão lá, ó, respirar. Ai, profundamente. Imagina que você está no paraíso, né? Com Mas por certeza. 5 minutos. Depois você volta para a Terra. Mas vamos minutinhos aí, né? Com certeza. Buscar momentos bons. Isso é muito importante. Olha, eu sou prova disso, as Falar mãos do estão todas autismo. vermelhas aqui, de terapia. Então, assim, falar do autismo, gente, é falar de crianças especiais. Quem é especial nessa família? Não são as crianças, são os pais. As mães que são especiais. Por quê? Porque aprender a lidar com eles, a organizar, a ajudar, não é Tá cortando. fácil. Sumiu sua voz, Ah, voltou a Ale? cortar? Que triste. De Cadê, novo. Ainda Ale? bem que tá quase terminando. Ô, a internet colabora, tava tão bom, Oi? filha. Voltou, 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 voltou? Voltou ou não? Tá me ouvindo? Exatamente. Tá me ouvindo? Imagine. Voltou? Obrigada. Alguém Voltou? quer maçã? Voltou? Ai, Bê, você é terrível. Ai, você não é terrível, não, tá É, vendo? Eu falei uma brincadeira e ele acha que é no sentido ruim da coisa. Si- Então, eles têm muito disso, Simone, né? Eles amanhã é não você. conseguem Amanhã é ver quando é você. uma ironia. Né, Bê? Não, não consegue não. Deve estar cortado. Amanhã a Voltou a gente ler a tem sua outra voz? pessoa. Eu tô, o Vamos pessoal tá ver. me Fala ouvindo. alguma Você que não coisa. tá me ouvindo. Não O pessoal tá me voltou. ouvindo, ó. Alguém tá O pessoal conseguindo tá ouvir a ok. ler? O pessoal tá ok. Tá, eu não tô Ó, ouvindo. tá ouvindo, Ué? Alex, Vitória? Tá normal, o pessoal tá normal. Você que Acontece. sumiu. Mas assim, vamos ver, gente, nós somos especiais, Não tô te entendeu? ouvindo. Por ter pessoas especiais na nossa família, Pedro, entendeu? pega Ó, o o fone áudio da tá bom mãe pro lá, porque eu pessoal. não tô conseguindo ouvir. Deixa eu colocar Pego, meu agora é fone você também que pra pega o fone. Então, assim, qualquer dúvida, gente, alguma coisa entendeu? aconteceu que eu não te escuto. Mas o Eu vou pessoal tá me colocar o fone ouvindo, ó, o também, vamos pessoal ver tá se ouvindo. ajuda. Tá joia. Então, assim, vamos aproveitar, vamos nos ajudar, Vai falando entendeu? E aí. aprender a Eu vou lidar com o falando. pessoal. Vitória, você tá me Brincando, ouvindo? quarto, filho. Tá me ouvindo. Tá sim, tá sim. Acho que é o seu, André, que deu problema aí. Gente, vamos fazer perguntas, gente. Vamos aí perguntar quais são as dúvidas sobre alimentação. É bom a gente buscar, né, alguma especialidade aí, tentar ver, sempre mudar, porque às vezes a criança não gosta de uma coisa, mas consegue comer outra. Apesar que a Ana Paula, ela sempre faz, ela é Não, raras continua te coisas, né, Ana ouvindo. Paula? Estranho. Mas é de criança para O que aconteceu? criança. Tá ouvindo? Dona Alice entrou também. Ô, Dona Alice. Que Ouvindo, coisa Andréia? louca. Ó, o Vai pessoal tá falando, ouvindo Ale, porque normal. aqui sumiu meu som. Tá jóia. Tá. Então, Não sei o assim, que o aconteceu. importante é a gente buscar, né, aprender a lidar com eles nessa organização deles aí, entendeu? É muito bom. E não conseguiu dar uma coisa para comer, vamos buscar outra, né? Tem uma Que outra estranho. paciente Eu não consigo ouvir que vocês. gostaria muito de saber como a matemática. Então, a matemática, olha, tem que ver, né? A Andréia, a Ana Paula aí no Não caso, consigo. ela colocou no Kumon, né? No Kumon ele está conseguindo aprender bem a matemática, que o Kumon tem várias coisas para poder, né, aprender aí, que ajuda, né? A criança com O meu som DI, sumiu, Ale, que é eu no não consigo caso, te ouvir nada. eu estou te ouvindo Eu sei bem, que você todo tá mundo está te falando, mas eu ouvindo. não consigo te ouvir. A matemática eu acho legal você tentar buscar uma ajuda, né? Pode tentar o Kumon aí, E agora, José? né? O Kumon é legal, né? O pessoal tem grande Vocês estão experiência com o conseguindo ouvir a Kumon. ler, gente? Só eu que não tô ouvindo? Coloca aí pra mim, pra eu ver. Eu tô te ouvindo. Ale, tem como eu te mandar o convite de novo pra ver se volta o som pra mim?
Porque eu não tô Pode, pra ouvindo mim tudo nada. bem. Tá joia. Deixa eu ver aqui. Eu vou te mandar o convite de novo, tá? Tá joia. Vamos ver se vai. Que estranho. Peraí. Ó, todo mundo tá ouvindo bem. Foi a sua internet que deu pane aí. É a Uai, o que sua acontece? internet. Tô mexendo aqui, mas não vai. É o seu som. Que estranho. Mas o interessante é a matemática é você buscar um Kumon, tá? O Kumon vai te ajudar bastante. Não sei o que Ou buscar uma aconteceu. outra forma que Ó, você consegue entender aí tudo como normal lidar aqui. com ele na matemática. Às vezes é uma coisinha simples. Quantos anos ele tem? Ale, vai falando com o pessoal. Eu não tô conseguindo te Agora, ouvir. Eu não sei o que está tá ouvindo? acontecendo. De verdade. Socorro. Será que é bom? Eu tô te ouvindo. Essa aí? Quem vai me. Será que é você que tem que me convidar agora para poder. Não sei, pode Não tentar. sei. Quer que eu tento? Vou Deixa eu tentar ver. te convidar. Vamos sair aí. Ah, vamos ver aqui. Vamos ver, né? Porque tava tudo bem. Guardar Lemi. Essa internet hoje não quer colaborar. Vamos ver. Cadê a Lê? Cadê a Lê? Bom, enquanto a Lê vai entrando, pessoal, eu não sei quem havia falado sobre, acho que foi a Pan que havia comentado algumas estratégias, né, de matemática. Eu não sei qual que é o nível, né, da criança em relação ao sentido da aprendizagem, né, quais dificuldades que ela tem, é de soma, é de interpretação, porque tudo, eu mandei já a Lê, vou mandar de novo. Mamãe, quer? Obrigada, meu amor, quero nada. Quer sim. Quer sim? Voltei. Estão me ouvindo? Mas não tá aparecendo a minha foto. Gente, Eu não tô conseguindo ver. tá difícil hoje, viu? Meu Deus. Que situação, gente. Eu não Vocês sei se estão eu me vou ajudar. vendo? Eu não Estão me tô. vendo? Não mexi em nada. Olha lá, o comum é excelente. Manda outro. É que o Kumon, ele trabalha muito repetição, né? Vou mandar. Uma das práticas do Kumon é essa, eles fazem repetição até a criança ter essa assimilação, né? Então, quando a criança tem alguma dificuldade de aprendizagem, agora voltou. Menina, que difícil, né? Não consegue fazer agrupamento em oração, é bem ruim. Só a sua voz. Minha voz voltou, gente? Cadê você? Voltou tudo. Voltei. Ah, voltou tudo, que bom. Só Igual no ouvindo a ler, agora é você que saiu. foi. Olha Então, porque antes de Afonso. você ir para a conta, você tem que ver os outros prejuízos dele, né? Então, no caso da memorização, tem que trabalhar a memorização, né? E aí tem gente perguntando, nossa, mas por que ela tá dando palpite? Porque assim, eu sou psicopedagoga, né? Terminei neuropsicopedagoga com a Lê, a gente era da mesma turma, e aí a gente tem todo um trabalho, todo um estudo para a gente poder desenvolver com as crianças. Então, eu não estou falando abobrinha aqui. Né, são estudos que a gente tem que fazer, que a gente faz, né? Porque para cada criança a gente tem que estudar mais, ver quais prejuízos que essa criança tem. Por isso que é feita uma anamnese. Tanto o psicólogo, como o neuropsicopedagogo, como o psicopedagogo, né? A gente faz uma anamnese para conhecer essa criança, para saber quais são as dificuldades que ela tem. A partir disso, a gente criar um plano para poder ajudá-la.
né? Então, por É, exemplo, tá porque falando que a assim, gente... Pode falar. o importante, gente, é deixar bem claro que o que nós estamos falando aqui é experiências, né? Não são. Porque se a gente vir aqui falar cientificamente, muita gente não vai entender nada. Porque daí a gente vai falar de Uhum. Freud, vai falar de todo mundo, né? A gente vai compartilhar, aqui a gente Piaget, está compartilhando experiência. É, Vygotsky, ninguém vai saber quem que é Vygotsky, né? Freud, né? É tanto nome, gente, olha, que a gente até se perde. Então a gente fala dentro do quê? Do conhecimento. A gente fala a língua que vocês vão entender. Então não adianta que eu falar assim, então, a gente falar TA, espectro, 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 espectro. Pô, meu, vai ficar doido, né? O que que é isso? A gente é autismo, né? Então a gente tem que falar a palavra onde as pessoas vão entender o que que é e o que que a gente está tentando passar. Né? O importante é isso, né? A gente precisa que as pessoas entendam. Quanto mais vocês entendem o que a gente está falando, né? É importante, porque é o dia a dia de cada um, né? Uhum. Ninguém tá aqui cientificamente falando, porque senão ninguém vai entender nada, vai fazer só abobrinha, né? Com É isso certeza. aí, tá vendo? Ó, é uma mãe que a gente tá vendo que tem, entendeu? Isso é legal, né? É importante tudo isso. E saber que vocês estão entendendo o que a gente está falando, isso é muito importante. Porque, por exemplo, quando a gente fala em conta matemática, para a criança chegar ali, o cérebro dela neuralmente tem que estar preparado para isso, né? Quando a gente fala, olha, a Tem. coordenação motora fina tem que estar ok. Na segunda-feira eu falei muito do processo da É, imitação, né? Porque a imitação não é é. simplesmente a criança copiar o que você está falando, mas por trás disso, neuralmente, tem várias funções que essa criança precisa, né? Então, por exemplo, para matemática, para conta, ele tem que saber essa imitação, porque a conta nada mais é do que uma fórmula que essa criança precisa desenvolver a partir de uma leitura de um determinado problema. Né? Então, a gente tem que ter todo um trabalho antes para poder chegar no cálculo. Né? Ele vai conseguir fazer esse cálculo a partir do momento que as outras habilidades que foram prejudicadas forem sanadas. Né? Por isso que eu perguntei quais são os prejuízos que ele tem. Ela falou memorização. Então, essa memorização muitas vezes é porque a memória no curto prazo. Né? Então, a gente tem que desenvolver Isso. essa habilidade para que essa criança possa chegar na memorização, para que ela aprenda a fórmula, para que ela aprenda a contar. Né? Na segunda-feira eu dei um exemplo, eu dei um exemplo do meu filho para escovar os dentes. Para nós é muito tranquilo, a gente vai acordar, né? Vai no banheiro, pega a pasta e escova os dentes. Mas para uma criança que tem o espectro, obrigada, filho, eu já pego. Uma criança que tem o espectro, são muitas informações. Ele quer porque quer comer uma maçã. Olha, o que eu quero também, acho legal também, porque todas as lives que ela tá fazendo em conjunto com as crianças, né? E assim, teve a primeira que eu via que ela tava muito nervosa, né? Por causa que ele tava toda, eu, calma, relaxa, entendeu? Faz parte, nós estamos falando, né? O que a gente está falando é deles, né? É o como lidar com eles. Então, assim, a gente tem que aprender, lógico. Tem todo um ritmo aí que a gente tem que colocar, que eles têm que aprender a hora certa, que pode, o que não pode. Mas se a gente não puder divulgar, mesmo com essa dificuldade, né, que está tendo aí, deles estarem participando junto, faz parte, né? É para ver que as pessoas entendem mesmo do assunto. Então, o importante é vocês saberem lidar com eles, saber lidar com seus filhos, né? Não só com seus filhos, mas com o filho dos outros também, né? Ter paciência, porque nós estamos vivendo num mundo que ninguém está tendo paciência. O povo está atirando do nada, o povo está sacando a arma, está xingando, né? Tá muito difícil. Com certeza. Aqui, E quando eu pensei em fazer as lives, eu pensei em tudo isso, porque assim, ele estava tendo crise à noite. Eu até falava para minha mãe, falei, nossa, quando chega à noite, ele fica num estado de nervo, que ele começa a gritar, espernear. E graças a Deus, essa semana toda, eu conversando com ele de manhã, olha, a mamãe vai ter que gravar, porque a mamãe tem que conversar com o pessoal, tal. Ele tá calmo. Ele tá vindo aqui hoje bastante diferente dos outros dias, porque hoje ele já acordou agitado. Né? Então, quando ele já está é, agitado assim, machucou, meu amor? Não. Não? Então, quando ele está agitado assim, eu tenho que ir com calma, porque senão dá crise. Eu não sei cortar, Né? me ajuda aqui. Aí, tá vendo? Então, assim, ele vem toda eita, hora, porque hoje ele está impaciente. Né? Então, são coisas que a gente vai analisando no dia a dia. Então, eu sei o dia que ele está impaciente, a minha mãe sabe bem. Tem dia que eu estou megamente estressada, ela que me ajuda. Ela fala, calma, Andréia, calma, o bichinho tem que ter atenção, tal. Então, assim, às vezes a minha mãe tem mais feeling do que eu. E eu estou estudando, gente, mais de 10 anos.
Nem por isso não vai ter dia que eu não fique estressada, né? Porque a gente é ser humano. Então, é verdade. Eu tô vendo aqui que a. Coloca seu nome, OF Pan, que a gente não vou Tá, falar OF então, Pan. Então, assim, é bem interessante porque, assim, essa parte da matemática, ela pode estar ligada ou até mesmo a descalculia, né? Porque ele sempre tem alguma coisa. Então, a gente tem que, né, buscar que não acompanha e sinta vergonha. Não, então, mas aí você tem que, né, trabalhar esse estímulo dele, entendeu? Que calma, você vai aprender, vai chegar uma hora que você vai conseguir, mas você precisa sim, continuar tentando, vai tentando. tem que É trabalhar a estímulo, autoestima dele, Pamela. né? A Ah, tá. autoestima. Então, Pamela, começar a trabalhar o estímulo dele. Né? Quanto mais você estimula e tenha paciência, gente, a matemática é difícil. Nossa, gente, eu vou ser bem sincera, viu? Eu vou ser obrigada aqui a fazer uma declaração. Eu reprovei, eu reprovei no terceiro ano, ó, lá pequenininha, por causa da matemática, gente, na minha época, uma matéria Reprovada. você reprovava e tinha que fazer tudo de novo, gente, que tristeza. Eu reprovei em matemática. Eu fui fazer psicologia, porque eu falei, eu quero fazer psicologia, porque eu não quero saber de cálculo na minha vida. Gente, o que eu Tem, mais tive na psicologia foi cálculo. Fazer os cálculos do ratinho, quantas vezes o ratinho ia lá dos estímulos. Olha, eu quase tudo é pirei. Eu matemática, quase gente, não tem desisti. que correr. Uma dica que eu te Tudo dou, tem Pamela, matemática. uma coisa que eu, assim, que eu indico, que eu faço também com os meus filhos, são jogos. Tem muitos Ah, legal, jogos que Suleiva. você pode utilizar para ajudar o seu filho nessas problemáticas, até mesmo no aplicativo, né? Você começa do É, pequenininho e vai deixando mais complexo, porque às vezes a dificuldade dele de aprendizagem não é porque ele tem a dificuldade, às vezes a forma como o professor fala com ele não consegue sim. aprender, né? Às vezes é o É, não didático do professor consegue. que não Ó, adentra com ele. A Suleiva tá dando uma dica para a Pamela aí, entendeu? Que ela é professora de matemática Olha, e ela ajuda muitos alunos, entendeu? Porque tem essa dificuldade mesmo. O que nós precisamos é conscientizar os professores, entendeu? Para quê? Que melhora, né, a paciência deles com os alunos. Porque se os professores em sala de aula não tiverem paciência, não deixar os seus alunos do lado, porque tem professores que deixam do lado. Problema, é problemático, então deixa ele do lado. Ah, faz qualquer coisa aí, pronto e acabou. Não, ah, ele não né? Nós aprende mesmo, precisamos de deixa quieto. professores. Não aprende mesmo, deixa ele de lado, né? Não, não é bem por aí. Eu tô, né, nessa pandemia, eu tô acompanhando uma paciente que tem DI, né? E DI bem, vamos colocar aí pela classificação aí severo, que acontece que ela está praticando em casa. Eu falei para ela, eu estou acompanhando ela no Face, eu falei, você está de parabéns, né? E muitos professores, que nem a Ana Paula está falando, não estão nem aí, são poucos. Ora, a Suleiva, ela falou que ela tá, jogos lúdicos, gente, é muito, maquete, são coisas tão pequenas. E eu lembro quando a Suleiva falou para mim, nossa, que foi uma palestra que eu dei, ela falou assim que ela estava pegando tanta coisa que eu tinha passado, que estava ajudando muito na escola, né? Que eu fiquei feliz em saber que às vezes você fala uma palavra, você nem sabe o que que é que a pessoa pegou. Fala, nossa, que legal, você está ajudando alguém. Então, assim, a minha vontade, que nem eu já fui convidada, mas é por falta de tempo, não ter tempo de ir nas escolas, entendeu? Para o quê? Passar isso para os alunos, entendeu? Que tem alunos que vão com problema de casa para a escola e não conseguem aprender. Por isso que eles não conseguem. Tá, tudo Olha que bem. bem, Tentei várias querida. coisas. Ó, o gato, até o gato. Hoje até Com ele. centenas e dezenas de unidades. Não, então, mas continua, Pamela. Pamela, a intenção, o que você precisa fazer é tudo nessa vida. A gente tem um sonho. Para a gente realizar o sonho, o que que a gente faz? A gente corre, a gente busca, entendeu? Então, assim, o importante é você buscar, você não desistir. Vai tentando, continua. Ele vai ter dificuldade? Ele vai ter uma certa dificuldade. Por quê? A dificuldade dele é na matemática. Mas o que você precisa é não desistir, continuar, vai aplicando, vai fazendo, vai chegar uma hora que, meu, você falou assim, nossa, a vida inteira eu lutei,
Com isso, ele aprendeu a matemática? Eu não acredito. Às vezes, uma pessoa com calma, uma professora, por exemplo, dá um exemplo da Suleiva aí, do jeito que ela está falando, ela é uma professora bem dedicada, né? Uhum. Então, se é uma pessoa dedicada, seu filho vai aprender uma hora, mas não deixa ele do lado, não coloca na sua cabeça. É que nem aquela coisa, uma hora ele aprende a andar, uma hora ele aprende a comer. Essa hora parece que nunca chega. Não, nós temos que estimular. Vai cair a conexão. Já deu Já uma vai hora. cair? Nossa, a gente entrou e saiu tanto, já deu uma hora. Essa internet não colabora, né? Mas aí eu já deixo você colabora. convidada para a semana que vem. Obrigada. Pra gente tá falando. A gente vai ver um tema bonitinho, a gente vai estar passando para vocês. Pamela, a partir de amanhã eu vou divulgar algumas atividades que eu vou fazer com meu filho de matemática. Se você não me acompanha,